Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha. Eu estava aqui e de repente eu lembrei aqui da situação. Não é que de repente eu lembrei, mas estava assistindo um vídeo aqui e lembrei da situação. Vai passar um helicóptero aqui. Tomara que esteja indo para o Rio Grande do Sul ajudar as pessoas, né? Brincadeira, né? Mas assim, e aí eu lembrei dessa questão do Sul, da situação caótica, né? A tragédia que se abateu sobre o Rio Grande do Sul e sobre o Brasil, logicamente, na forma de, de muita água, água exageradamente, e lamentavelmente nós temos muitas pessoas sofrendo, pessoas desabrigadas, famílias destruídas, o Estado, de certa forma, destruído, pessoas mortas, infelizmente, lamentavelmente, são pessoas brasileiras. Mas eu fiquei lembrando aqui, eu falei, poxa, na época da enchente lá na Bahia, que devastou muito, as pessoas ficavam, o pessoal do Sul, ficavam gravando vídeos, não estou generalizando que todas as pessoas do Sul ficavam gravando vídeos com milhares de visualizações, milhares de curtidas, milhares de comentários, pedindo para que a Bahia, o Nordeste fosse destruído mesmo e tal. E quando houve a eleição lá no final, em que o presidente eleito foi o que eles não queriam, eles também gravaram muitos vídeos, está tudo aí em TikTok, Facebook, Instagram, falando que era para um tsunami cair, para o Nordeste ser desanexado do restante do país, um tsunami devastar, ou um meteoro cair, destruir o Nordeste com o povo nordestino todo, assim, umas loucuras, né, assim, e terrivelmente é uma coisa insana, né, isso, lógico, insuflado por políticos e que acabaram transformando o nosso povo em coisas terríveis, destruindo relacionamentos, né, interpessoais por conta dos seus posicionamentos políticos, coisa que nós não tínhamos em tempos passados nesta magnitude, né? Mas as pessoas com a mídia, né? Não só a mídia televisiva, a mídia escrita e também as mídias digitais, todas essas aí contribuíram para esse tipo de coisa, para tudo quanto é lado que você imaginar. E nós estamos aí com o Sul numa situação complicada e precisamos ajudar, independente de qualquer coisa, né? E eu tinha gravado uns vídeos que eu disse que ninguém consegue resolver as questões de Deus, sabe, explicar as questões de Deus, e não conseguem mesmo. Eu tinha falado dos vídeos que o Rodrigo Silva gravou aí, e ele gravou mais vídeos, mais podcast, horas de podcast para explicar as questões de Deus, e ele não consegue explicar por que acontecem tragédias. Onde está Deus nas tragédias? São horas de converseiro sem explicar isso. Por quê? Porque nem ele, nem ninguém tem essas explicações. Nós não conhecemos a mente de Deus, para aqueles que acreditam. Nós não conhecemos a mente de Deus. E se Deus fala com alguém nessa terra, esse alguém é desconhecido. Porque o seu pastor diz que fala com Deus, alguns padres dizem que falam com Deus, algumas pessoas dizem que falam com Deus, e não trazem as soluções, assim, ninguém sabe qual é a explicação ou o motivo da coisa, né? Como eu disse, se forem os hindus, eles vão botar a culpa no problema do karma, vão dizer que em vidas passadas aconteceu isso, aconteceu aquilo, fizeram isso, fizeram aquilo, e que por isso estão pagando. Os cristãos vão dizer que é o quê? É desobediência divina. Qual é a explicação? Desobediência, qual é a desobediência? Então, ou seja, o povo do Nordeste desobedeceu pela sua opção política e por isso sofre. E o povo do Sul agora foi sua opção política que fez com que o Estado fosse devastado. Foi a opção política deles, porque eles votaram, a maioria votou diferente da maioria do povo do Nordeste. E a Bahia sobreviveu e outros estados também sobreviveram, mas a devastação, quando teve aquele problema na Bahia, outros estados, outras cidades também foram alagadas. E
Não estou dizendo que não deva ter essa comoção, ela é legítima, a comoção é legítima, né? Mas assim, há uma, vamos dizer assim, há toda uma logística em torno do Sul, porque o Sul é importante, é um estado importante, mas não só importante como estado, mas é porque tem pessoas lá. Todos os estados do país são importantes. Todos os estados são importantes. É um estado importante economicamente, isso aí não há dúvida, né? Mas nós temos seres humanos lá, como temos em outros lugares. Não é porque eu lembro daquelas propagandas separatistas que passavam na cara dura, o Sul é o meu país, alguma coisa nesse sentido assim, como se o Sul fosse realmente desanexado ou desvinculado do restante do país e tal. E toda aquela xenofobia que existe lá, alavancada e alimentada por políticos e outros grupos que há anos, há décadas, ficam levantando esse tipo de bandeira, tentando separar o povo brasileiro, desunir o povo brasileiro. Eles conseguiram bem, né? Em desunir o povo brasileiro, eles conseguiram muito bem, né? Então, assim, a gente tem ojeriza de algumas pessoas, bate boca, discute, perde amizades e tal, tudo aquilo que parece que não era tão sólido assim, né? Então acho que talvez esses trem aí tenham feito com que nós nos distanciássemos uns dos outros e que nos odiássemos cada dia mais, né? Mas isso é alimentado todos os dias por grupos religiosos, pastores que não pregam nada daquilo que disse Jesus, pregam aquilo que eles pensam ou que pensam seus grupos políticos, pastores envolvidos em confusões e complicações e tráfico de entorpecente e tal. Um senador foi pego esses dias aí, gravou um vídeo, parecia que estava pior do que a carga que foi encontrada nas coisas. Olha, é meio complicado, viu? É muito complicado. E essas pessoas ficam comercializando com a dor alheia, gastando dinheiro, esperneando por aí, saindo fora do país para poder conspirar contra o próprio país, pregando ódio, intolerância, né, separatismo. Lamentavelmente, tudo isso é lamentável, complicado, terrível para um país. Isso é triste, isso é triste. Isso não chega a ser triste, não. Chega a ser tenebroso, ao ponto que nós chegamos por conta dessas políticas. E são todos esses grupos, né, de extremistas aí, são todos negacionistas, negando a ciência o tempo todo. Nós tivemos problema com pandemia por conta de negação da ciência, negam a ciência no que tange a questão climática, e é isso aí. O governador do Rio Grande do Sul já havia sido alertado há alguns anos aí da sua primeira gestão dos problemas, mas ele continuou, como dizia o antigo ministro do antigo governo, que tem que abrir as porteiras e deixar a boiada passar. E basicamente era isso, abrir as porteiras para deixar a boiada passar, e as questões climáticas, as questões do meio ambiente foram jogadas para debaixo do tapete, e ainda colocaram uma mesa em cima que é para ninguém levantar o tapete e ver as tragédias, os problemas que isso ia acontecer. Por quê? Porque o negócio era ganhar dinheiro, como diz a música dos Racionais, ganhar dinheiro, ficar rico, enfim. Né? Então era basicamente isso que os caras estavam interessados, e ainda recebendo contribuições de mega, ultra, hiper bilionários que ainda se metem nas questões, usando do seu poder econômico para tentar destruir ou desestabilizar países aí, mundo afora. Não é só o Brasil que está na mira, não. Cada país em que eles têm um interesse específico, a questão do Brasil, principalmente, é a questão do material para fabricar baterias aí e outras coisas mais, né? E outros países que também entram na mira desses mega bilionários que poderiam ajudar
ajudar mesmo a humanidade, ajudar os países, ajudar a desenvolver, não, mas eles estão interessados em criar o caos para ganhar muito mais dinheiro e depois controlar a população. E quando não for mais necessário, essa população vai ser descartada, como sempre foi e como sempre será, lamentavelmente. E eu repito novamente, não tem ninguém que tenha uma explicação divina, uma explicação teofilosófica, espiritual para esses problemas. E aí eu disse, você pode assistir aí os podcasts, de todos os podcasts que você assistir, que os pastores ou religiosos estiverem falando disso, eles não vão resolver essa situação. Eles ficaram numa sinuca de bico, por quê? Porque para eles o sul era o abençoado por Deus, tudo de bom vinha de lá, acontecia lá. Agora que aconteceu essa tragédia, eles não sabem o que dizer, né? Então ficam enrolando horas em podcasts para não dizer nada, porque, eu repito, eles não têm a solução, eles não conhecem a mente de Deus, eles não estão na mente de Deus, e se houver um homem que conheça a mente de Deus e que esteja a mente de Deus, ele ainda não foi conhecido por ninguém, né? Ou qualquer um desses que fala por Deus ou que recebeu mensagem de Deus, estão todos mentindo ou falseando a realidade, porque esses homens não estão conversando com Deus, Deus não tem passado notícia, verdade nenhuma para eles, né? Então, ou seja, nós estamos numa situação complicada em que as pessoas precisam ajudar. Essa é que é a realidade, precisam ajudar. Então, e não criar mais problemática mas aquilo que eu disse, é bom para comercializar, é bom para viralizar nas redes sociais. As pessoas estão mais preocupadas com isso, criando salvamento falso, igual o cara criou para gravar, um monte de câmera gravando de diversos ângulos, ele com duas crianças pretinhas num jet ski da polícia, e ainda pegou o jet ski da polícia para simular um salvamento, enquanto salvamento de verdade tem acontecido, em que diversas pessoas, diversos órgãos e diversos lugares estão trabalhando para contribuir, esses caras estão trabalhando para atrapalhar, infelizmente, lamentavelmente, né? Então, o que nós precisamos é de força, né, e das pessoas, né, ajuda, contribuição de todas as formas para o Sul, que o Sul precisa se refazer. Infelizmente, aconteceu uma tragédia e ainda está iminente. Eu lembro que o Pirula tem uns vídeos aí, inclusive uns vídeos mais antigos, que ele fica falando disso. Ele tem um vídeo que ele faz uns cortes dizendo que isso que aconteceu no Rio Grande do Sul vai acontecer mais outras vezes, né? Então, ou seja, algumas pessoas que são muito mais inteiradas dos assuntos que tangem, né, esse tópico específico, sabe muito mais do que a gente, mas as pessoas ficam propagandeando nos púlpitos, nos palcos aí, nos palanques das câmaras, né, estaduais, federais, municipais, criando problema, mentindo, ludibriando o povo, e o povo vai caindo nessas coisas. Olha, não tem problema climático, não tem vacina, é tudo falso, não tome vacina, não olha, que se você tomar você vai adoecer, você vai morrer, você vai virar jacaré. Todas essas baboseiras que o nosso povo, lamentavelmente, acredita. Então, por acreditar nessas coisas, desacreditar do que a ciência pode fazer ou pode ajudar, nós estamos aí. Agora, não significa que a ciência responde todas as questões, porque assim como a religião não responde todas as questões, a ciência também não responde todas as questões. Existem coisas que a ciência não responde. Eu acho interessante que quando diz assim, olha, a ciência não é tudo, ela não responde a todas as coisas, como a religião também não responde, a ciência... né, quando a gente fala ciência, está falando que a ciência como um ser, como uma entidade, né? Deu para entender. Então, a ciência, ela não responde todas as questões, e aquilo que eles, por exemplo, que a ciência propõe, que é falar, olha, isso que nós estamos aqui trabalhando, não é porque não vemos, não significa que
que não exista. Aí o religioso vai lá e fala assim, pois é, não é porque nós não estamos vendo Deus, o que não significa que ele não exista, né? Então tem essa jogada. Então também não significa que tudo na minha vida vai ser jogado nos braços da ciência, porque sem ciência ninguém vive. Sem ciência ninguém vive em termos, né? Porque tem algumas pessoas que vivem bem longe da ciência, da tecnologia e tal, e sobrevivem, né? Então, ou seja, de uma forma bem caótica, mas sobrevivem, né? Mas então, assim, de alguma forma a humanidade pode sobreviver. Mas em algum momento do reinício, do recomeço da humanidade, em algum momento nós teremos as ciências de novo entre nós. Nós não conseguiremos nos desvencilhar da ciência. A ciência vai fazer parte de nós vamos desenvolver ciência. Se tudo se acabar agora, em algum momento nós vamos dizer assim, reacender a chama da ciência. Assim como nós reacenderemos ou manteremos acesa, ou pelo menos vamos dizer assim, um foco, ou uma centelha das questões divinas. Nós nunca vamos nos desvencilhar, porque eu já disse, a questão desde a existência do ser humano, ele tem essa conexão com o divino, ou com aquilo, com o abstrato, né, ou com o conceito da criação, ou da existência de um Deus, né? Então, tanto é que os gregos explicavam, como eu já falei nesse livro aqui, Mitologia, que tem bem resumido, mas tem muita coisa de mitologia, como os gregos explicavam as coisas, né? Como os romanos explicavam as coisas. Então era assim que funcionava, as pessoas explicavam as questões com base naquilo que eles vivenciavam. E isso não significa que você vai ter olha, eu não consigo entender essa coisa, então eu vou criar na minha mente algo que explique essa coisa. Muitos dos mitos são bem compatíveis com o que nós temos de realidade. Muitas das questões que nós não compreendemos e que posteriormente a ciência nos ajuda, elas um corrobora o outro. A ciência que nós conhecemos, ela nasceu das questões né, do conhecimento nosso, né, do conhecimento do ser humano, né, da vivência do dia a dia, e essas experiências, elas fizeram com que nós chegássemos em outros patamares de ciência. Isso é real, isso é natural, isso é insofismável, não tem para onde fugir com relação a isso, entendeu? Então, o que nós precisamos mesmo é ajudar o país, né, como um todo, contribuir e deixar essas picuinhas, essas loucuras separatistas, extremistas, que não tem nos ajudado, pelo contrário, atrapalhou demais, nos separou, criou intriga entre nós, entre pessoas da mesma família, entre amigos, entre estados. Que loucura é essa? Que loucura é essa? E isso parece que não tem fim, assim, apesar de, assim, amenizou um pouco porque mudou de governo, mas se os caras que estavam propagando essas coisas voltarem, eles vão incentivar isso de novo, incendiar o país, fazendo pessoas cometer crimes, pessoas que nunca foram dadas a esse tipo de coisa, cometendo crimes, porque é o fanatismo religioso, político-religioso. Essas duas coisas são terríveis, né? Para os cristãos, eu repito isso aqui direto, para os cristãos, a junção, né, da religião e da política matou Jesus. A junção da política e da religião matou Jesus. Lamentavelmente, e vocês não conseguem enxergar. Então vocês estão aí de braços dados com essas coisas terríveis e não se atentam, não abrem os olhos, não acordam, não param para raciocinar, até porque nós somos, né? Quando eu digo você, mas vamos colocar todo mundo, nós somos estimulados a não raciocinar, exatamente para facilitar a vida
dos dominadores. Essa que é a realidade, não tem para onde fugir. Não tem para onde fugir. A realidade é essa, nua e crua. Então é isso aí. Valeu, muito obrigado, até a próxima.